Yogi Surissima! O capítulo 846 de Kingdom começa com o narrador nos informando que 90 dias se passaram desde que Han se tornou a comandaria Aizens de Qin e que a transição para o governo de Qin foi mais tranquila do que o esperado. O exército tem conduzido exercícios de treinamentos conjunto ali com ex-soldados de Han em Xintei, e com o progresso favorável ali das coisas, muitos soldados, muitas tropas receberam permissão para voltar para casa. E vemos que uma delas é a unidade Rixin. Fazem 200 dias desde que o exército de Tou e a unidade Rixin partiram para a conquista de Han, tornando este o primeiro retorno para casa desde então. Vemos ali uma conversa do Shin com An e os demais de como Shin havia conseguido conduzir todos até aquele momento e que agora ele podia finalmente relaxar. E o Shin está sorrindo com os feitos de todos. O narrador continua nos explicando que, no entanto, Shin com alguns guardas foi na direção oposta de sua casa, em direção a Wei, para a fortaleza de Zhou. Na linha de frente com Wei há uma importante base, um importante castelo de defesa na fronteira chamada Zhou. Voltamos para falar mais sobre esta visão e perspectiva depois da vinheta. E Zhou era ali o castelo, Zhou, né? Ali seria ali o castelo em que a unidade Gyokuhou estava posicionada. Antes de voltar para casa, Shin foi ver On-Hon para agradecê-lo através ali de que tanto a unidade Gyokuhou e também a Gakuka haviam contidos ali o exército de Wei durante o ataque de Xintei, né? No caso, a Gakuka acabou contendo o exército de Zhao e a Gyokuhou acabou contendo ali o exército de Wei. Porém, On-Hon tocou Shin de lá. Falou, ó, toca daqui, vai embora. O narrador então informa que a visita durou apenas 3 minutos. Shin ficou putaço, dizendo que veio todo esse caminho para agradecer ali o On-Hon, mas foi meio que chutado daquele lugar, né? O que ele acaba comentando que não vai mais voltar para aquele castelo. Cara, eu vou passar um pouquinho de pano aqui para o On-Hon, porque eu entendo um pouquinho o jeito dele, né? Foi mais um sinal claro de que se ele estivesse no lugar do Shin, provavelmente ele gostaria que o Shin fizesse a mesma coisa. Porque não é simplesmente ajudar por ajudar, né? Ajudar de qualquer forma, porque ele sabe que o Shin faria a mesma coisa por ele. Então, tipo assim, não tem por que agradecer. Não existe ali a motivação e o momento para agradecer. Ele sabe que o Shin faria a mesma coisa por ele. Shin então acaba saindo ali da região do castelo extremamente irritado. Irritado ficarei eu se você não deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também compartilhar esses conteúdos maravilhosos de Kingdom. A gente tá trazendo todos esses conteúdos em primeira mão para vocês, para ter todos esses pontos e ideias, e você não vai deixar nem um like. Ah, aí tá de brincadeira, né? Se torne membro aqui do canal, mande seu valeu e também mande seu hypar para continuar ajudando ainda mais o canal do Geek Brasil. Já deixou o seu like? Já se inscreveu? Se torne membro também. Mande seu valeu, mande o seu hypar e fortaleça ainda mais os nossos vídeos. O grupo então do Shin sai ali de Zhou e vai em direção a Xintei novamente para partir ali do lugar, dessa vez para Naniou. As pessoas de Qin e Han estavam vivendo bem, até mesmo o Kanto arrumou uma paquerinha ali, né? Já tá meio que tipo assim, conversando com uma garota, meio ali e tal. Dá pra ver que já tem uma paquera rolando ali entre os dois. Shin está feliz que todos estavam se dando bem. Os sonhos de Eisei e o dele estavam acontecendo na frente dos seus olhos. Depois de passar ali a noite em Naniou, Shin e seu grupo atravessam o Rio Amarelo e pegam a estrada principal para chegarem em casa, até que eles trombam ali com o Mountain saudando o nosso prota. Shin fica extremamente feliz ali ao ver o Mountain, dizendo que queria vê-lo também, porque da mesma forma como a unidade Rixin se dá mal com a Gyokuhou, ela se dá
super bem com o Hakuka. É impressionante como as tropas refletem ali as características dos seus líderes, né? As duas unidades então viajaram juntas, aproveitando a jornada de volta para casa. Como a marcha diminuiu de ritmo, alguns grupos foram na frente para verem suas famílias, como Bihei, que saiu gritando do grupo por Tobi-chan. O narrador então diz que as duas unidades acamparam juntas, fazendo uma enorme algazarra. Então, com a manhã, veio a separação e assim se despediram com quase todos de ressaca. A unidade Risshin finalmente havia chegado em suas casas. Rei então diz que agora as coisas parecem um pouco mais solitários. Quando ela e a Kyokai voltam para aquela casa enorme, tudo é muito silencioso. Ela prefere quando tudo é extremamente barulhento. Rei então acaba dizendo ali para o Shin, questionando por que ele também não fica na casa delas por um tempo. Ela diz que a Tenno ficou mesmo em Shintei e que ele vai ficar sozinho de qualquer jeito. Se for ali para a casa delas, eles podem fazer companhias um ali para o outro. E assim, a Rei insiste para que Shin venha morar com ela por um tempo. Isso acaba deixando ali o Shin e a Kyokai com vergonha, e o Shin responde que ele deve ir mesmo e que vai ficar sozinho de qualquer forma, então é melhor ele ficar um tempo ali com elas. O Kirei diz que pra ele fazer isso mesmo. Caramba, assistente nata a Rei, hein? Essa daí coloca 10 e coloca a faixa de capitão e ó, só assistência absurda. Nem o seu melhor amigo faz isso, cara. Nem o seu melhor amigo faz o que a Rei fez aqui. Koutou aparece ao lado deles e diz que vai ficar com inveja se só o Shin for convidado, dizendo que também quer ir junto. O Kirei dá um puxão de orelha nele, lhe chamando de idiota, e que ele deveria ir ver a mãe dele em primeiro lugar. Mas ela acaba ficando meio confusa com o pedido do jovem. Só que aí ela começa a ligar o Lero com o Trello, né? Ela começa a ligar ali os pontos e ela acaba, beleza, então eu vou lá com você visitar a sua mãe, Kou. Isso acaba deixando o jovem assustado, questionando se era mesmo um excelente momento para ter essa visita. O que ela acaba respondendo que sim. E ela fala ali para o Shin de que deixa a Kyokai e o resto com ele. Shin e Kyokai ficam sozinhos. Os dois começam a ir em direção ali à casa da Kyokai, estando envergonhados. Mas é claro que o Hara não entregaria esse momento assim para nós, né? A gente já tá esperando essa resposta da Kyokai há tanto tempo. Porque uma carruagem acaba chegando ali do nada, metendo um drift no estilo nananini nanino, nananini nanino, nananini nanini nanini nanino, nananina nanina. Informando que estavam procurando o General Risshin. Vários homens saem da carruagem dizendo que o rei está esperando ele no Palácio Real e que ele precisa lhe encontrar. Os homens começam a arrastar o Shin para dentro do carro, enquanto o Shin se vira para Kyokai pedindo desculpas. Eles fecham a porta da carruagem e levam o Shin embora sem total consentimento dele. Rei acaba dizendo ali para o Kou que não vai dar mais para ela ir ao encontro ali da sua casa, porque senão a Kyokai vai ficar sozinha. Só que ela promete que vai visitá-lo em qualquer outro momento. Caramba, o Eisei é realmente um empata do zaralho mesmo, né, cara? Acabou estragando geral, né? Acabou ali estragando o encontro do Kou com a Rei, acabou ali do Shin com a Kyokai. Nossa, o Eisei só fazendo cagada, né? Vimos então o Shin e o Eisei se encontrando no lugar que eles costumam se encontrar. Eisei questiona Shin o que havia acontecido. Já fazia mais de um ano que eles não se viam, mas parecia que algo estava incomodando o seu amigo. Shin explica o que era o que estava lhe incomodando e o rei se segura para não rir.
o que Shin pede para ele não fazer mesmo. Mas ele fala que está tudo bem, ainda tem alguns dias de folga e que possui um monte de coisas para contar ali para o Sei. Sei acaba rindo ali e ele também diz que tem um monte de coisa que quer ouvir do personagem. Sei dá um passo à frente dizendo que Shin fez um ótimo trabalho, mas é neste momento que uma comitiva brota do lado deles. Todos pedem para que o rei se apresse, o que faz Sei questionar o que tem de errado. Mas é neste momento que Sei entende do que se trata. Ele pede desculpas para Shin, o que faz ali Shin questionar se já vai ser mandado embora logo que chegou naquele lugar, sendo que ele foi arrastado para aquele lugar contra a sua vontade. Sei então diz que Shin vem com ele. Os membros da corte começam a reclamar, o que Sei bate o pé dizendo que essa é uma ordem real, o que deixa todos pianinhos rapidinho. Algumas mulheres chamam pelo rei, dizendo que estão muito atrasadas no cronograma e que a senhora Kyorei e as outras estão fazendo o melhor que podem mas não conseguimos ver sobre o que se trata, porque o Shin interrompe questionando ali uma outra mulher. Ele a chama de velha e pergunta o que está para acontecer, o que deixa a mulher irritada, dizendo que nenhum homem é permitido entrar naquele lugar, exceto o rei, ainda mais um outro homem com uma espada. Então podemos ouvir o choro de uma criança. As parteiras começam a chorar, dizendo que ela havia nascido. Vemos então Yu, que está segurando ali sua filha ao lado de Kou, felizes com o nascimento da criança. Shin então se toca que são as jovens que ele havia salvado no ataque em Kanyou. Yu acaba chamando Shin de Shindono, questionando por que ele estava ali. Mas Shin as corrige, dizendo que não é Shindono, é General Shin. O que os demais mandam eles ficarem quietos, enquanto Sei fica com seu filho no braço todo orgulhoso. Shin questiona empolgado que a criada ousada havia dado à luz e que isso era maravilhoso, e a parabeniza daquele jeito dele delicado que nem um elefante saltitano. Yu então lhe agradece, dizendo que a voz dele estava ecoando em seu estômago. Shin diz que isso é complicado, se dirigindo ali para Kou, a criada de aparência simples. Meio que tipo assim, né, a forma de ser algo meio de ciúmes, né, uma teve filha, depois a outra teve filha também, agora com Sei, parecia ser algo meio que complicado, só que ela questiona ao Shin que isso realmente é algo normal. Dar à luz é o dever mais importante de uma criada ali do palácio. É algo essencial para o grande rei e para a estabilidade de uma nação. Shin começa a rir ali da situação ainda mais, e nós também, porque estável até um irmão querer matar o outro, né? Muito estável até um irmão querer matar o outro pelo trono. O narrador então começa a dizer que, segundo o Shiji, os registros ali do grande historiador, está registrado que o rei Yinzhen de Qin teve mais de 30 filhos. Definitivamente é o time de futebol completo e ainda sobra suplentes, cara. É o time de futebol ali pra Copa do Mundo e ainda sobra a lista de espera. Rei, filha ali da Kou, aparece e parabeniza a amiga da sua mãe pelo nascimento ali da garota. O narrador continua dizendo que alguns dias depois, outra criança nasceria ali no palácio. Seria realmente ali um menino. Aquela criança seria o último filho de Yangzhen. Aquele menino recebeu o nome de Kogai. Essa criança vai dar tanto BO, vai dar tanto problema. Dá pra pressentir só pela narração aqui que vai vir algo bem ruim disso tudo. Shin então passou um tempo no Palácio Real de Kanyou e conseguiu ter uma longa e tranquila conversa com Sei pela primeira vez em muito tempo. De volta para o vilarejo de Johto, Shin está a cavalo andando de forma extremamente rápida. Os membros da unidade estão em volta de algo importante. Kyokai diz que Shin está atrasado, mas Ryu diz que Kyokai também havia acabado de chegar, o que a Rei, irritada, diz que a Kani também não queria acordar, de que ela estava tendo dificuldades ali para acordar. Uma mulher então sai da casa onde todos estão reunidos e pedem para todos darem a volta por trás e que não façam barulho, pois ela está se concentrando. Vira uma
conversação ali de que estão nervosos, de que estão realmente apreensivos, mas sempre um ou outro manda ficar quieto, até que Kyokai parece sentir alguma coisa. Nós então observamos ali a chegada do pai do Bihei e ele diz que todos podem entrar. Todos começam ali a se levantar, ficar surpresos, felizes, até que vemos que se trata realmente do nascimento do filho do Bihei. Todos começam a festejar o nascimento do filho do nosso Dentução e é um garoto. Eles dão os parabéns para o pai e também para Tobi. Todos começam a chorar, até mesmo a Rei, que vive pagando de durona, está chorando também. Kyokai questiona por que ela estava chorando, o que Rei responde que já viu morte suficiente no campo de batalha para durar uma vida inteira. E ainda assim, o nascimento de um único bebê lhe faz chorar. Kyokai ri, dizendo que definitivamente ela tá certa. Shin então se lembra de sua trajetória ao lado de Bihei, com ele e Bitou, sendo uns escrotos com Shin, não querendo ficar em seu agrupamento logo no começo. A gente observa eles ficando ali com medo da guerra e da maneira como tudo acabou meio que tipo evoluindo, até mesmo ali a morte do Bitou e a evolução do Bihei. Até ali a forma como Shin entrou em conflito com o Bihei, levando ali para uma grande disputa, para dar uma porrada na cara do personagem e depois os dois se resolvendo. Shin parabeniza ali Bihei e ele está chorando, dizendo muito obrigado ali ao seu general. Denyu questiona ali se Bihei já havia escolhido um nome, o que faz todo mundo ficar empolgado com a revelação. Bihei diz que ele não havia escolhido o nome ainda, meio que está chorando e é que ele não havia escolhido um nome para o seu filho, mas que se fosse um menino ele já tinha um nome em mente, só que não havia contado ali para Tobi porque não sabia se ela iria gostar. Mas é claro, né, Tobi conhece o Bihei na palma da sua mão e diz que, por que não? Está tudo bem, ela sabe qual é este nome e o nome da criança será Tou. Isso deixa Bihei surpreso pela forma como a sua esposa lhe conhecia tão bem. Todos então começam a chorar ainda mais, até os mais durões que haviam se segurado ali através das lágrimas no momento do nascimento começam a derramar elas por aqui. Eles dizem que Tobi é boa demais para alguém como o Bihei e ele até mesmo concorda. Assim vemos Yuri chamando Shin pelo canto e questiona se terá mesmo uma grande guerra no ano que vem. Shin responde que sim, mas que eles vão vencer e vão voltar com segurança. O que Yuri respeita a fala do Shin, dizendo que está contando com ele. Olha, foi definitivamente um capítulo de paz antes da tempestade, né? Antes do inferno em Zal, né? Nascimentos, né? 3 crianças nascendo no mesmo capítulo, né? 3 crianças ali, que uma é só para representar o nascimento, esse vigor ali, esse cuidado, porque agora o Bihei ele precisa voltar 2 vezes mais, né? Agora ele precisa ter 2 vezes mais cuidado, porque agora ele tem a sua esposa para voltar e agora possui também o seu filho Tou. Isso vai dando mais camadas, mais proteções ali para mais intimidade também para os próprios soldados que vão tentar proteger uns aos outros de uma forma muito precisa. E a gente tem essa preparação para a guerra em Zal. Mas, Hara, não vai fugir de nós, não! Você tem aí pelo menos 2 capítulos, nós estamos no 846, né? Estamos no 846. Você tem pelo menos 2 capítulos para desenvolver Shin e Kyokai, tá? Porque 2 capítulos, tanto ali o 849 e o 850, vai ser ali do começo da guerra. Então 847, 848, desenvolvimento da Kyokai do Shin, não precisa casar agora, né? Só faz a Kyokai dizer o sim, né? Faz ela só dizer o sim. Se mexe, tá pior do que shoujo. Tá pior do que shoujo isso aqui. Caraca, vai ser algo muito épico, né? Ver o encontro de forma definitiva. Hara deixou uma pista, né? O Shin mesmo falou, eu ainda tenho mais alguns dias de folga. Então provavelmente teremos ali até o capítulo 850, até essa guerra começar de forma definitiva em Zal.